A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 14 e versículo de número 27 ao 31, que vai nos dizer assim: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós precisamos ter cuidado com o nosso próprio eu. Nós precisamos, irmãos, aprendermos diariamente que somos dependentes de Deus. Foi por não reconhecer a dependência total do Senhor, por não acreditar nas palavras do Senhor, que Pedro caiu. Que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Que Pedro por pouco não perece. Rabaiacandarasto. Hoje o Senhor diz para você: quando eu te mandar vigiar, vigia. Você não tem que entender as minhas palavras e nem tem que confiar na sua própria força. O que Pedro precisava fazer aqui, irmãos, era receber a palavra de Jesus e vigiar. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele mesmo deixou bem claro que ele acreditava na força dele, no eu dele. E o nosso eu, irmãos, o nosso ego vai nos enganar muitas vezes. É por isso que nós precisamos ter uma dependência total de Jesus. Eu não caio em tentação porque Jesus me sustenta, me segura, me ajuda. Eu não pereço porque Jesus pega na minha mão e me fortalece. Irmãos, nós temos que entender diariamente que não é sobre a nossa própria força. Ei, meu irmão, o diabo não respeita seu tempo de crente. O diabo não respeita que você é nascido, que você é criado no evangelho, que você tem uma carteirinha de membro, que você tem um cargo eclesiástico. Não! O que nós precisamos entender, irmãos, é que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, ele fica procurando uma brecha, uma oportunidade. Se a gente não vigiar, ele entra. Se a gente não vigiar, ele destrói. O que faltou aqui em Pedro foi vigilância, porque ele foi avisado. Mas ele preferiu desacreditar as palavras de Jesus. Quantas vezes Jesus fala conosco, irmãos? Nos alertando, e nós pensamos: não, porque eu sou crente. Não, porque eu tenho tal cargo, porque eu tenho tantos anos de evangelho, porque eu sei o que é melhor para minha vida. Você não sabe, nós não nos conhecemos, a verdade é essa. Quem nos conhece é o nosso Criador. E se ele está dizendo para você que é tempo de vigiar, é tempo de vigiar. Se ele está dizendo para você ter cuidado, é para você ter cuidado. Irmãos, o que tem de pessoas que perecem, que caem em tentação, que acabam caindo em pecado. Por quê? Porque não ouve o alerta de Deus. Declare comigo: eu vou ouvir o alerta de Deus e vou vigiar. Eu vou ouvir o alerta de Deus e vou vigiar. Tem muita gente que Deus está lhe alertando e a pessoa está dizendo: não, não cai em tentação, não. Não, eu não faço isso aqui errado, não. E Deus está dizendo: se eu estou te alertando, vá por outro caminho. Se eu estou te alertando, faça o que eu estou te mandando. Mude suas rotas, quebre alianças, mas não permaneça no lugar que você sabe que você pode acabar caindo em tentação, que você pode acabar perecendo. Jesus deixou bem claro, irmãos, que Pedro iria negar a ele naquela noite. Mas Pedro, mesmo assim, não acreditou na revelação que veio da boca do Messias. Aleluia! Muitas vezes o próprio Jesus está nos alertando, está falando conosco.
E nós não estamos dando ouvidos. E Deus está dizendo: vigiai, porque o diabo só quer uma brecha. Você não é bom o suficiente. Você não é bom o suficiente. Você não é super crente. Pedro estava cheio de si, achando que ele nunca iria fazer isso. E aqui está a prova de que o ser humano não se conhece. O apóstolo Paulo, ele diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele acabava fazendo. Ou seja, irmãos, a nossa carne, muitas vezes, vai querer nos levar a pecar, vai querer nos levar a cair. E se a gente não tiver cuidado, a gente acaba perecendo. E é por isso que precisamos ter a vigilância de ouvirmos quando o Senhor falar como numa palavra como essa. Se Pedro tivesse humildade para ouvir, observe bem, é necessário ter humildade para ouvir. Tem muita gente que não tem humildade para ouvir. Tem muita gente que escuta uma palavra como essa e diz: não é comigo porque eu não estou sendo tentada. Eu não estou sendo tentado agora, você não está, mas Deus já está te alertando. Jesus não falou com Simão, irmãos, na hora que aconteceu, não. Ele falou antes de acontecer. E a palavra do Senhor vai nos dizer: eu falo antes de acontecer, para que quando acontecer, creias que eu sou. O próprio Jesus disse isso. Ou seja, antes de suceder, o Senhor revela, ele alerta, ele mostra. E ele hoje trouxe homens e mulheres aqui para te alertar e dizer: cuidado, eu estou te avisando como eu avisei a Simão. Cuidado para você não cair em tentação. Cuidado para você não me negar com as suas atitudes. Cuidado, é tempo de vigiar. Declare comigo: eu vou vigiar porque Jesus está me alertando. Eu vou vigiar porque Jesus está me alertando. Irmãos, quem tem ouvidos, ouça, pare e preste atenção. Porque esta palavra, irmãos, é uma palavra dos céus. É o Senhor dizendo: se você não acreditar na sua própria força, se você não achar que você é super crente porque eu faço, porque eu posso, você não perece. Mas se você ficar confundindo, achando que é sobre a sua força, você acaba perecendo. Porque não é você que é crente, que é forte o suficiente, não. É o Senhor que te fortalece, a sua força vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Você não perece, você não cai em tentação porque o Senhor te sustenta. Porque Ele pega na sua mão e Ele te ajuda. O que tem de pessoas, irmãos, que são autossuficientes, confiam em si mesmo, e muitas vezes perecem, e muitas vezes acabam caindo, como Pedro aqui. Pedro chega a apontar, ele era tão cheio de si, irmãos, ele achava que ele era tão crente, tão salvo, tão liberto, que ele chega a dizer aqui, ó, versículo de número 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ó o perigo aqui. Ele se achava mais crente do que todo mundo. Ele achava que ele era melhor do que os discípulos. Ele achava que todo mundo ali poderia pecar menos ele. Pois é, isso aqui é um perigo. Porque nós temos que compreender nossa humanidade. E temos que entender também que todos estamos em um corpo corruptível. Ou seja, o inimigo está querendo derrubar, irmãos. Não é somente os outros, não. É você, eu, nós. Qualquer um de nós pode perecer. Porque o diabo não luta contra ele mesmo. Então ele faz o quê? Ele tenta derrubar quem está servindo ao Senhor. Ele tenta derrubar quem está fazendo a vontade de Deus. E se a gente não vigiar, ele acha brecha. Foi isso que aconteceu aqui na história de Simão. Jesus estava falando o que ia acontecer. Jesus estava deixando bem claro, irmãos, que ia acontecer tudo de maneira detalhada sobre a morte, sobre o abandono dos discípulos para com Jesus. E quando Jesus está ali falando, a Bíblia vai nos dizer que Pedro diz: todo mundo pode se escandalizar. Eu não te negarei. Irmãos, quando ele diz isso, automaticamente ele está dizendo: o Senhor se equivocou nas palavras. O Senhor está equivocado nesta profecia. Porque no versículo de número 27, Jesus disse, versículo 27, olha aqui. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizarão
ferireis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O próprio Jesus estava falando, estava enfatizando que isso aconteceria. Se Jesus está falando, irmãos, pode até não parecer, mas é melhor a gente tomar aquilo e pedir a ele misericórdia. Era para que os discípulos pegassem aquelas palavras ali, irmãos, e vigiassem. E não para que Pedro viesse a se manifestar como se fosse melhor do que todo mundo, dizendo: todo mundo pode fazer, menos eu. Foi isso que derrubou Pedro. A soberba, a prepotência, a arrogância, o eu faço, ou eu não faço porque eu sou crente. O orgulho, a religiosidade tem derrubado muita gente. Deus está dizendo: vigia. Que você lembre que você não cai, que você não perece, que você não desvia, porque há uma graça sobre a tua vida, há uma misericórdia, há um favor merecido sobre você, irmãos. Não é porque somos bons, e é isso que o Senhor quer que a gente aprenda. E é isso que o Senhor quer que a gente entenda, para a gente não vir passar por dores como Pedro passou. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ele chorou amargamente após ter negado Jesus. Esse choro amargo poderia ter sido evitado? Poderia, se ele ouvisse o aviso. Se ele não se achasse melhor do que os outros. Se ele não achasse que ele era super crente. Você pode ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, uma pessoa que serve a Deus com retidão, com fidelidade, mas nunca esqueça que nada do que você vive é mérito seu, mas é graça, é favor imerecido. Você não cai porque o Senhor te sustenta, você não perece porque o Senhor te ajuda. Não é porque você ora na madrugada, não é porque você faz campanha, não é porque você jejua, não é isso, irmãos. Tudo é para a glória de Deus, nós temos que entender isso. Não é porque você é super crente. Tem muita gente que está confundindo as coisas e achando: eu oro, eu vigio, eu faço, eu aconteço, é por isso que eu não caio. Deus está dizendo: está pensando errado, está com o mesmo pensamento de Simão. Simão achava que era bom o suficiente e caiu. E Deus está dizendo: não ache que é sobre você, mas sempre me peça misericórdia e lembre: Senhor, é a tua graça, é o teu amor. Ai de mim se não fosse o Senhor. Ai de mim se não fosse a tua misericórdia. Irmãos, precisamos ter humildade todos os dias para reconhecermos que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que nos ajuda, que é por causa dele, é por ele. Toda a honra e toda a glória é dele. E é por isso que nós estamos de pé, irmãos. É por isso que nós estamos aqui servindo ao Senhor. Porque ele resolveu nos sustentar. Ele resolveu nos salvar. Não é porque somos melhores do que os outros. É porque ele teve misericórdia de nós. Versículo de número 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Jesus deixou bem claro: Pedro, daqui a pouquinho não vai demorar muito não. Esse seu orgulho, essa sua prepotência, essa sua soberba vai cair por terra. Por quê? Porque você não entende que a minha graça te alcançou. Você não entende que Deus é que é bom. Não é você, não é a sua humanidade, Rabaiacandarasto, que são bons não, mas é Deus. Pedro precisava reconhecer isso. Declare comigo: eu vou reconhecer todos os dias que eu não sou boa não, mas é a graça do Senhor que me alcançou. Eu vou reconhecer todos os dias que eu não sou bom não, mas é a graça do Senhor que me alcançou. Você vai ver aqui de maneira muito clara. Simão, ele dizendo no versículo 31, mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Ou seja, Jesus estava falando e Simão estava desacreditando. Porque Simão estava confiando nele mesmo. Não confie em você. Não confie na sua própria força. O ser humano, meu irmão e minha irmã, ele não é estável, ele é instável. Uma hora o ser humano quer uma coisa, outra hora já quer outra. Não é assim? Uma hora a pessoa tem um sonho, daqui a pouco já tem outro. Uma hora a pessoa tem um desejo, daqui a pouco já tem outro. E Deus está dizendo: não confie em si mesmo, mas que a sua confiança esteja inteiramente no Senhor. E outra coisa, não se ache melhor que ninguém. Não ache que você é mais santo, que você é melhor.
porque senão você acaba perecendo. Sabe qual foi o grande erro? Aqui um dos grandes erros de Simão foi achar que ele era melhor. Foi achar que ele era mais santo. Que possamos aprender com esta palavra e levarmos para a nossa vida. E lembrarmos diariamente, foi a misericórdia do Senhor que me alcançou. Eu não era nem digna de estar aqui. Eu não era nem digna de estar na presença do meu Pai, mas Ele me escolheu e é Ele que me sustenta. Se Ele está mandando eu vigiar, eu tenho que vigiar. Se Ele está dizendo para eu ter cuidado, é porque Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Ei, meu irmão, meu irmão, o Senhor te conhece melhor do que você mesmo. Você vai ver aqui a prova viva disso. Jesus conhecia a Simão melhor do que o próprio Simão. E o Senhor está dizendo, eu te conheço melhor do que você mesmo. E quando eu te alertar, vigia, vigie. E quando eu te disser, não tentarás o Senhor teu Deus, arracandarás turabaia, não tenta. Ai, irmão, mas eu sou crente. E Deus está dizendo, é crente, mas está em um corpo corruptível. É crente, mas não deixa de ser carne. E Jesus disse quando estava lá no Getsemane, a Pedro, Tiago e João, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Deus está dizendo para você hoje, não acredite na sua própria força. Mas lembre-se que a minha graça que te sustenta é por causa dela que você não cai. É por causa dela que você não perece. Declare comigo, é por causa da graça que eu não caio e eu não pereço. É por causa da graça que eu não caio e eu não pereço. Nunca esqueça que a glória é inteiramente do Senhor. E se você está de pé é porque Ele te sustenta. Simão acabou perecendo aqui de uma certa forma. Acabou passando por uma grande dor. Acabou chorando amargamente. Sabe por quê? Porque ele não ouviu o que Jesus falou. Porque ele duvidou. Porque ele não recebeu o alerta. E hoje Deus diz para você, receba o alerta, não duvide. E lembre-se, tudo que eu tenho é graça, é favor imerecido. Ele é quem me sustenta, é por isso que eu estou de pé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus. Ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão clara, nos mostrando que é tempo de vigiar, que precisamos estar vigilantes, Pai, vigilantes com o orgulho, com a soberba, com a prepotência, com o eu faço, eu posso, eu sou. Pai, nós precisamos entender que tudo é graça, é favor imerecido. Nós não vivemos, Senhor, abaiacandarasturabaia, os livramentos porque somos bons, não, mas é porque a tua graça nos alcançou, é porque o Senhor nos livra na tentação, é porque o Senhor nos protege. Senhor, estamos aqui para reconhecermos, Pai, que somos dependentes de Ti. Nos ajude, Pai, a vigiarmos, a ouvirmos o Teu alerta, Senhor, e a colocarmos a Tua palavra em prática, vigiando e não cometendo o mesmo erro de Simão, por achar que de si mesmo ele conseguiria, Senhor, sair daquela situação. Porque de nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos, mas com o Senhor nós podemos. E eu creio, Senhor, no livramento. Eu creio que os teus filhos vão ouvir este alerta e não vão cair. Não vão, meu Deus amado, passar por dores como Simão passou aqui, porque não deu ouvidos. Eu creio que os teus filhos estão dando hoje ouvidos as tuas palavras. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção, Pai, à vida e história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja
seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você: vigie. Vigie, porque você precisa lembrar diariamente que tudo é graça, é favor imerecido. Simão, ele confiou no eu. Ele confiou em si mesmo. E por isso nós sabemos que ele acabou negando Jesus 3 vezes. Quando Deus te alertar, você escuta a palavra e você vigia. Porque se você não vigiar e confiar na sua própria força, no seu próprio eu, no seu tempo de crente, naquilo que você faz como se fosse um mérito seu, o livramento, você acaba perecendo. Mas se você reconhecer que tudo é graça, que o Senhor sabe porque Ele está te alertando, e você ouvir a palavra e vigiar, grandes livramentos o Senhor vai trazer para a sua vida. Deus quer te livrar de choros amargos, porque Ele sabe o que o inimigo está preparando para você. Por isso Ele diz para você: é tempo de vigiar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.